As descobertas de petróleo e gás, os cursos preparatórios para esse setor e o aeroporto da Base Aérea de Santos. Esses são os destaques da entrevista a seguir. Acompanhe. Ele é uma das figuras de grande destaque no cenário brasileiro e internacional. Oficial da Aeronáutica, já foi ministro da Infraestrutura e presidiu empresas como a Embraer e a Petrobras. O doutor Osiris Silva, hoje também reitor da Unimonte, é o nosso entrevistado da semana. Bom dia, doutor. Bom dia. Através de toda a sua experiência, como é que o senhor analisa a descoberta de petróleo e gás aqui na Bacia de Santos? Eu diria que essa descoberta muda o cenário da cidade. A cidade até agora tem um histórico em relação ao porto, mais recentemente um desenvolvimento na área de turismo, e na agenda da cidade agora entrou a descoberta do petróleo, que pode ter desdobramento na área de investimento de atividades econômicas, gerando emprego e oportunidades nesse novo setor que para Santos efetivamente é algo de novo. A região tem se preparado para esse investimento? Eu diria que Santos precisa se aproveitar dessa oportunidade, porque a indústria não muda seus requisitos. Ela vai produzir o petróleo e vai mandar esse petróleo para onde ele tiver que ser processado, qualquer que seja o interesse momentâneo em função da distribuição do mercado. Se Santos não tomar as iniciativas necessárias de investir no chamado downstream da indústria, ou seja, os produtos que agregam valor a partir da destilação e do trabalho do petróleo como matéria-prima, é muito possível que dentro de alguns anos Santos nem saiba que produza petróleo. Com a descoberta de petróleo e gás, a gente viu muitos cursos aqui na região voltados para essa área. Eles condizem com a realidade? Nem poderia, eu diria, porque os alunos têm uma visão necessariamente de curto prazo. Vamos supor, se estamos falando de cursos tecnológicos, eles têm 2 anos, se eles entram agora em 2010, em 2012 eles estarão graduados e eles vão dizer como estará o cenário do petróleo em 2012, quer dizer, é uma projeção absolutamente lógica. De modo que ainda eu diria que não estão suficientemente preparados os cursos, mas eu creio que os cursos também precisam ser internacionalizados. Quer dizer, não acreditar que a competência técnica de ministrar esses cursos esteja já montada em Santos, que não é verdade. Mas precisa montar com, eu diria, não só internacionalização, como nacionalização. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma plataforma bastante desenvolvida em relação ao assunto. A própria Petrobras é uma grande contratante de pesquisa, de desenvolvimento, de treinamento, ensino, de um modo geral, na área de petróleo. Às vezes, Santos precisa se equipar nessa direção. Inclusive aqui a Unimonte tem vários cursos na área de petróleo e gás, né? A universidade também tem se adaptado a essa realidade? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos nos adaptando, já temos cursos aprovados pelo Ministério da Educação, esses cursos estão rodando já temos alunos, mas a pergunta permanente dos alunos é, bom, eu vou me formar, mas quando eu me formar vai haver emprego? Quer dizer, e aí passa por essa primeira colocação que eu fiz, quer dizer, que é investimentos na área do chamado downstream, que é uma palavra do jargão, é uma palavra inglesa, mas é bom já que se comece a pensar nas palavras inglesas, porque elas vão dominar o cenário santista. E investimento nessa área de agregação de valor, de geração de emprego, de oportunidade e, sobretudo, de fabricação de produtos. Porque, novamente, petróleo é uma matéria-prima de extraordinário valor. Pode-se fazer um bocado de coisa em relação ao petróleo. Agora, há um ponto favorável, né? Cubatão já tem um núcleo petrolífero, de indústria petrolífera interessante. Quer dizer, então, portanto, como é um município próximo aqui de Santos, pode haver uma certa sinergia nessa área. Mudando de assunto, outro tema bastante discutido, né? Foi bastante discutido, agora está um pouco esquecido. O aeroporto de Guarujá. O que o senhor tem a falar sobre esse projeto? Ele sai, não sai? E quais são os benefícios aqui para a região? Eu vejo a Baixada Santista sem um aeroporto civil há décadas. E
os habitantes e o poder público da Baixada não têm ideia do número de oportunidades que tem perdido por causa disso. Recentemente eu convidei um amigo meu, que é presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, para vir fazer uma palestra para nós aqui na Unimonte. Pergunta dele: como eu chego em Santos? E ele mora no Rio. Ora, essa pergunta eu diria que foi horrível, porque imagine uma pessoa perguntar, aqui brasileiro, do Rio de Janeiro, pergunta como chega em Santos. É uma tristeza, né? Uma tristeza de ouvir uma pergunta dessa natureza. Isso significa que Santos, a Baixada, de um modo geral, não se equipou e precisa de um aeroporto civil. Não precisa nem explicação, eu diria que basta acreditar que efetivamente é imprescindível. Obrigada pela entrevista, então. A gente conversou aqui com o Dr. Osiris Silva, atualmente reitor da Unimonte. Muito obrigada pela entrevista. Espero revê-lo em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço a entrevista e gostaria de convidar os santistas a pensar grande.